Oi, gente, tudo zen? Sabe aquele momento da vida em que a gente tá meio perdido, em que uma hora a gente tá efusivo de alegria e daqui a pouco a gente já tá deprimido, e quando a gente vê, já tem lágrimas escorrendo, ou se não são lágrimas escorrendo, são pensamentos nocivos principalmente sobre colocando em xeque, né, quem nós somos, o que nós vivemos. Para quê? Para onde vai chegar, né? E pensando nisso, eu chamo esse momento de submundo, sabe? É quando a gente vai descendo para dentro de uma bad meio nociva se a gente não sabe aproveitar esse momento. E por que meio nociva? Porque quando a gente vai adentrando nas nossas sombras, vai ficando confortável. Porque a gente não precisa fazer muito esforço para curtir a tristeza, ou para curtir a confusão, ou para curtir a dúvida, ou para curtir o medo. A gente apenas sente e se deixa levar. E quando a gente vai se deixando levar para dentro de nós dessa forma nociva, vendo o negativo, tendo picos de efusividade com picos de tristeza, temperatura alta e daqui a pouco um frio excessivo, uma intensidade na vida e daqui a pouco uma falta de vontade de viver, são sintomas pré-depressivos, né? E terapeuticamente falando, bioenergeticamente falando, é quando a gente está precisando tratar esse chakra aqui, né? É o chakra base, o nosso chakra raiz. A gente está precisando cuidar da nossa base, da nossa raiz. O problema de estar no nosso submundo não é estar lá. O problema de estar no nosso submundo é estar lá, sem consciência de estar lá e sem aproveitar esse momento para crescer, para se enxergar, como mola propulsora para quando estivermos de volta sob a nossa própria terra, né? Sob a nossa própria terra, a gente tenha aprendido com isso. E quando a gente vai falar de 7 mundos, a gente pode dizer que a gente está descendo, por um exemplo, 7 véus, né? 7 portais. E se a gente vai pensar nisso e vai aprender com isso, a gente vai pensar em o que eu estou deixando em cada portal, o que eu estou aprendendo, o que eu não estou vendo. Né? Quando eu digo que são as perguntas que movem o mundo, é porque são as perguntas que fazem a gente se mover em prol da busca da resposta. E quando a gente encontra aquela resposta, a pergunta já é outra, então já tem outra resposta. Então, quando a gente vai descendo pro nosso submundo, é um processo dolorido, sabe? É um processo em que a vida vai perdendo a cor. É um processo em que todos os nossos pontos de luz vão se diminuindo e às vezes até apagando. E quando a gente pensa que a gente precisa entender isso para aprender, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, a gente começa a questionar as nossas crenças, né? O nosso contato com o sagrado, o nosso contato de quem é a gente, para que a gente existe, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, onde eu estou. Aí a gente começa a entender quais são os nossos processos mentais. Nossa, mas por que eu tô pensando tudo isso? Esse chakra, né? O chakra do terceiro olho. O que eu tô pensando? Quais são os meus pensamentos? O que eu preciso trocar aqui? Talvez eu precise trocar o pensamento, né? E aí a gente vai descendo para um outro portal. O portal do laríngeo, o portal do chakra da fala. Como eu me expresso para o mundo. O que eu preciso trocar nesse portal? Talvez eu precise parar de falar alguma coisa e começar a falar outras coisas. Mas se eu não vi se eu não aprendi a ver de outra forma o mundo, eu não vou conseguir me expressar de outra forma. Entende que é um aprendizado todo esse processo? E aí quando eu consigo entender isso, eu entendo que o meu amor, a minha forma de amar, também precisa melhorar. De repente eu preciso trocar um egoísmo por uma empatia. De repente eu preciso trocar o amor para com todos
para o amor para comigo. E aí, num outro portal, a gente vai pensar nas nossas relações, né? O portal aqui, das nossas relações. Esse chakra maravilhoso que é o nosso plexo solar. E vai falar de como está a minha digestão com o mundo. Será que eu estou engolindo sapos? O que será que eu não estou digerindo na minha vida? Nesse período de sombrio que eu só vejo coisas ruins sobre mim e sobre o mundo. O que eu preciso digerir? Lembrando que é nesse chakra, nessa região do nosso corpo, que é feito a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Pois é. Então, como será que eu estou vivendo a minha vida? Como será que eu estou sendo feliz? Será que eu estou sendo feliz? E aí a gente vai pro penúltimo chakra, nesse olhar, né? Desse portal, descida para o nosso submundo. A gente vai pensar nas nossas relações mais íntimas, no nosso processo de criar a vida. Como que é o nosso jogo de cintura? Como que eu crio a minha vida aqui? Será que eu crio a minha vida de forma saudável? De forma agradável? Será que eu crio projetos bons? Será que eu crio uma rotina legal? Será que eu sou uma companhia agradável? E aí, quando a gente desce mais um pouquinho, a gente vai para a nossa base, para o nosso chakra raiz, para a nossa base de sustentação. O que é aquilo que me sustenta? Quais são os meus pilares de sobrevivência? E aí, quando a gente vai entendendo essa descida para o nosso submundo, com esse olhar de aprendizado, a gente vai entendendo que é preciso trocar. E aí a gente faz o caminho de volta. Então ok, eu entendi que eu preciso melhorar a minha forma de ver a vida. Eu preciso sentir prazer no meu dia a dia, a libido. E aí um chakra se acende, plim, novamente. E aí o outro vai se acendendo e todos os outros vão se acendendo. E quando você vê, você já saiu desse momento. Mas para isso você tem que ter se permitido entrar. E quando você sai, você já sai outra pessoa. Você já não é mais o mesmo que estava no submundo. Você renasceu em si mesmo. E esse processo, gente, é maravilhoso, mas não indolor. É dolorido, é lento às vezes, e às vezes é muito rápido. E aí você mal entende as coisas, mas está compreendendo e já pondo em prática. Então, quando você estiver, se perceber nesse momento, silencia, se respeita, se ausenta do todo para você conseguir se ouvir, para você conseguir se ver como todos esses portais mágicos que podem te sugar, claro. Podem ser um buraco negro, sim, e te prender aqui, ó, numa escravidão de vícios nocivos para si. Eu não tô falando só do ilícito, não, tá? Eu tô falando dos vícios lícitos também, como alimentação ruim, por exemplo. Como não beber água, por exemplo. Tá? E aí a gente cai num buraco. Então precisa estar atento nos sintomas depressivos e no que vai fazer você crescer nisso, voltar para isso, te impulsionar para subir. E se prepara, porque quando você subir, meu bem, você será uma nova pessoa. Mais uma vez, a sua melhor versão de si. Porque a nossa melhor versão é assim, né, gente? A gente vai fazendo, vai se construindo cada vez uma versão melhor daquilo que a gente já está sendo para o mundo. Lembrando que esse processo é um processo muito gostoso, embora não indolor, como eu falei anteriormente, né? Mas que vale a pena. Então, quando a gente fala, se você se perceber nesse momento de submundo de si, como a gente fala, como eu trago aqui para você, se acolha. E se precisar conversar, tô aqui. Beijinho. Tchau, tchau.